Então, de qual CNPJ é aquele certificado. Então, a gente, quando vai fazer o processo de DFI, a gente precisa do CNPJ do dono do certificado. Então, nesse parâmetro aqui, você vai colocar o código da pessoa dona do certificado, tá? Às vezes pode ser o CNPJ raiz, às vezes pode ser a própria filial, tem empresas que compram um certificado para a matriz e usam nas filiais, tem clientes que compram um certificado para cada empresa, então aqui você vai colocar a pessoa dona do certificado. Tá? Feito essa configuração, aí você já vai conseguir utilizar o processo. Tá? Então, aqui no meu processo, como eu estou usando aqui uma base de homologação, praticamente todas as consultas que nós fizemos para testes já foram consumidas pelo processo. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Aqui no botão consultar Cefaz, tá? Quando você clica, nós vamos habilitar este outro componente, que também deve ser liberado para o usuário, né? E aqui você vai selecionar a opção de consulta. Então, se você quer consultar a partir do último NSU registrado, então tem aqui ó, o último NSU registrado. Se você quer consultar a partir dos últimos 3 meses, ou se você quer consultar um NSU específico. Caso você tenha um NSU, você pode consultar aquele NSU específico. Tá? Então, eu vou selecionar aqui, a partir do último, ou a partir dos 3, né, os 3 últimos meses, e confirmar. Quando você confirmar, a gente vai bater lá no site da Cefaz, né? E aí a Cefaz vai retornar, então, os XMLs emitidos contra o seu CNPJ, nesse caso ali, e aí nós vamos carregar aqui quais são aqueles que já existem, tá? Então, esse daqui foi que a Cefaz retornou para a gente. Igual, lembrando que como eu estou usando uma base aqui de homologação, então nós batemos lá na base de homologação da Cefaz. Então, eu já tinha carregado esses caras aqui anteriormente, né? Porque aqui, ó, né, o NSU máximo que existe na Cefaz é o 708 e a Cefaz já me retornou o 708, né? Então, se eu ficar tentando consumir lá, ela não vai me retornar mais nada, porque aqui por aqui eu já vejo que o último que eu tenho gravado, consultado, é o 708, e lá na Cefaz o que existe é até o 708, tá? Depois que você consultou, Não. feito isso, oi? Ficou sem som um tempo. Muito tempo? Desde que você falou do último máximo do NSU. Depois disso, aí você começou a explicar e ficou sem som. Renan? Eu não sei o que aconteceu. Agora voltou? Sim. Não. Problemas técnicos. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá.
Então tá, eu parei aqui na parte do NSU, né? Então aqui, ó, a gente mostra qual que é o NSU o último NSU que a Cefaz retorna para a gente, certo? Então a gente bateu lá, a Cefaz retornou 708, que foi o último que ela retornou para a gente, e mostramos também aqui qual que é o último NSU que existe lá na Cefaz, tá? Que ela também indica, ó, aqui eu tenho até o 708. E aqui ela me indica o último que ela me retornou quando eu cliquei aqui no botão consultar Cefaz. Tá? Então aqui a gente mostra os dados que foram retornados da Cefaz, né? Então chave de acesso, número da nota, série, data, CNPJ do emissor da nota, o tipo de operação, se é saída ou entrada, a situação da nota, né? Cancelada ou autorizada ou denegada caso exista alguma coisa, e a situação do manifesto, caso alguém já tenha sido feito o manifesto pelo processo, né? Mesmo que você já tenha feito um manifesto por outro sistema, outro lugar, não vai aparecer. Só vai aparecer a parte de situação quando usar o processo aqui do sistema, tá? E o total da nota. Essas são as informações que a Cefaz retorna para a gente. Ela não retorna nada além disso daqui, tá? Então, com base nisso, o que nós fizemos? Então, nós temos aqui alguns botões, né, para você poder vincular a NFE. Então, o vínculo da NFE, ele vai procurar no sistema se aquela chave de acesso já encontra-se lançada no sistema ou não, tá? Então, quando a nota fiscal encontra lançada, ela vai marcar, a gente vai marcar esse checkbox, tá? A gente vai marcar esse checkbox aqui para indicar se está lançada sim ou não, tá? Temos também aqui um filtro para você saber quais são as notas que já estão lançadas, né? Ou trazer somente as que não estão lançadas, para daí você sim verificar aquilo que está lançado ou não está lançado, tá? Está tudo aqui. E aqui a gente tem as opções para você fazer. Então, a gente tem a opção de fazer a ciência, a opção de fazer a confirmação, a opção de operação não realizada, né? Conforme eu vou dando foco no botão, ele vai também colocando uma legendinha aqui, né? Então, ciência da emissão, confirmação da operação não realizada, desconhecimento da operação, o download do XML, a opção para gerar a contagem, né, que vai gerar lá já a contagem lá do GRFM 076, e a opção para detalhar a nota fiscal, né? Então, ela já encontra-se lançada, se eu vim aqui detalhar, ela vai, vou mostrar aqui a nota fiscal lançada no sistema, tá? Se a nota fiscal ainda não está lançada, o botão nem habilita aí e você não consegue, né, consultar, tá? A parte de download da NFE, você só vai conseguir fazer o download da NFE quando existir aqui a ciência, né? Então, se não existir a ciência, você não consegue fazer o download, tá? Então, tem que fazer a ciência daquele XML antes. E a parte de gerar contagem. Quando você faz download, a gente gera, você tem a opção, né? Você pode marcar todos de uma vez aqui e gerar a contagem. O sistema ele vai gerar a contagem aqui e vai indicar aqui para a gente qual foi a contagem gerada para aquele XML, certo? Então, os que ele gerou contagem, ele mostra aqui para a gente, e os que ele não gerou contagem, fica com a opção em branco, tá? A gente colocou algumas travas aqui no botão consulta, né? Então, você não pode ficar clicando aqui várias vezes e tentando, tá? Então, tem algumas travas que a gente colocou. Depois que você consulta a primeira vez e ele retorna dados,
A gente tem um tempo que a gente disponibiliza para você consultar de novo. Então, tem aí uns 5 minutos. A gente impede que você, nesse período, consiga bater lá de novo lá na Cefaz para evitar problemas de consumo indevido. Não sei se é algo que vocês já conhecem, mas o consumo indevido, quando ele começa a ocorrer, a Cefaz ela bloqueia o seu CNPJ aí por 1 hora e você não consegue emitir nota, não consegue fazer nada por 1 hora. E quando você recebe 60 consumos indevidos, a Cefaz ela bloqueia o seu CNPJ, o seu certificado digital. Então aí realmente você não é por tempo. Aí você tem que entrar em contato com a Cefaz efetivamente para tentar desbloquear esse CNPJ, tá? Esse certificado seu. A gente fez algumas travas aqui para impedir que isso ocorra, né? Então a gente sempre orienta que realmente só baixem o XML, só baixem o XML, só baixem o XML para realmente quando o seu fornecedor não enviar, né? Até porque a Cefaz também ela tem um limite que ela te retorna de XMLs completos. A partir daquele limite, ela passa a não retornar mais o XML completo, ela retorna já um XML mais simplificado, e daí você não consegue gerar a contagem. Então, o ideal é que use, né, a parte da load ali com um pouco mais de consciência, para evitar esse tipo de situação de consumo indevido, né, de quantidades realmente que você pode baixar de downloads, tá? Aí a gente fez uma automatização também. Tem um parâmetro. Vou pegar aqui. FE, não. Deixa eu pegar aqui o parâmetro. Então a gente fez esse parâmetro aqui, ó, que é o in_conf_oper_entnf, né? Transmitir confirmação de operação na entrada de NFE de terceiros. Então, para você não precisar ficar vindo lá no FISFP 153 e ficar fazendo a confirmação da operação, então, toda vez que esse parâmetro aqui tiver setado, toda vez que você lançar uma nota pelo TRY-FM 50 ou pela entrada de XML, aí tanto faz utilizar o GRFM 076 quanto o GRFP 066, independente de qual você está usando, ele vai fazer a confirmação. Então, quando lançar o documento fiscal no sistema, a gente já vai transmitir a confirmação da operação. Transmitindo a confirmação da operação, ele já vai aparecer aqui no FISFP 053 também, indicando que já foi feita a confirmação. Então, normalmente, quando aparece aqui no 153 sem o NSU, quer dizer que foi feito ali pela entrada do documento fiscal, tá? Então, por quê? Porque quando a gente faz a confirmação, nós estamos transmitindo para a Cefaz, nós não estamos recebendo. Então, como não é um recebimento nosso, nós não temos o NSU, que a gente só obtém quando a gente faz a consulta e a Cefaz retorna para a gente, tá? Que é um número sequencial único. Então, nos testes aqui já estão aqui como operação não realizada, tá? Itens que ainda a gente está vendo no nosso roadmap, tá? Para no roadmap futuro aí, depois que a gente tiver um pouco mais estável, os clientes usando esse componente, um pouco mais estável aí, tá? Nós vamos colocar aqui um botão para já abrir o GRFM 076, para quem já queira lançar, tá?
Aqui no consultar Cefaz, a gente vai disponibilizar uma outra opção por chave de acesso, né? Para você consultar uma chave de acesso específica. E nós vamos colocar aqui um filtro ainda de pessoa, tá? Para você buscar por um fornecedor específico, tá? Esses filtros aqui em cima, eles vão trazer as notas que já foram consultadas pelo sistema, né? Você não vai conseguir bater lá na Cefaz, eu quero saber me traz todos os XMLs, né? Desse fornecedor que emitiu contra mim. Isso não consegue ser feito, tá? Esses filtros aqui em cima, eles servem para você consultar algo que já foi carregado pelo sistema, tá? A Cefaz, ela tem um método meio aleatório de retornar os dados. Então, a gente passa algumas coisas para ela e recebe o que ela nos envia. Então, conforme ela vai nos enviando, a gente vai carregando aqui. Então, quando vocês começarem a usar o processo, ela não vai trazer nota fiscal que foi emitida ontem contra vocês. Nem semana passada, nem mês passado. Ela vai trazer as mais antigas que ela considera que você deveria ter consultado. E à medida conforme vocês forem consultando, aí sim, conforme o último NSU for ficando mais próximo do máximo NSU, e aí quer dizer que a Cefaz está retornando as notas fiscais mais recentes para vocês. Tá bom? Então, como o roadmap nosso, que a gente está previsto, né, com alguns clientes piloto que a gente já fez o processo, que já estão usando o processo, né, estão testando o processo, utilizando, detectou esses itens e a gente vai colocar, tá? Ainda não tem um monitor, então ainda não tem uma opção aqui para você ficar de tempo em tempo ele indo lá na Cefaz e consultando sozinho, tá? Ainda não tem isso. Por quê? Porque senão você teria que deixar uma licença do Uniface aqui aberta, né? Então a gente não criou essa opção ainda. Então a gente vai esperar um pouco mais para daí tá criando essa opção, não nesse componente. Nós vamos fazer algo um pouco diferente, mas também está previsto no nosso roadmap uma outra forma de ficar buscando sem ter que ficar entrando aqui no FP 153 para clicar no botão constar Cefaz, tá? E aí a gente vai estar divulgando lá no nosso portal, né, dos roadmap. Quando a gente for divulgar lá, daí a gente avisa que já está divulgado lá o trimestre que vai ser desenvolvido essa parte. Tá? Acho que o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. A configuração é bem simples, né? Basicamente lá o GRFP 75 e um parâmetro para setar, você já vai conseguir utilizar, tá? Quem tiver servidor externo, quem for ser cliente servidor externo, além dessa configuração, tem que liberar o firewall, né, do servidor para acessar a nossa API. Então, tem esse outro parâmetro aqui que vocês não devem alterar, tá? Que é o caminho da nossa API que vai fazer a consulta lá com a Cefaz, tá? Então, esse caminho aqui não deve ser alterado. Porque se vocês mexerem nesse parâmetro aqui, vai parar de funcionar o processo. Então, mas quem tem servidor próprio, né, tem que pegar esse caminho aqui e verificar se o seu firewall não vai barrar, porque se o seu firewall barrar, você não vai conseguir utilizar o processo. Então, tem que pedir para o seu TI aí, o responsável pelo servidor, para estar liberando essa API. Para os clientes que já estão com a gente aqui, já está tudo liberado, tudo prontinho para funcionar, tá? Bom, a gente vai abrir agora para dúvidas e perguntas, né? A gente usa aqui o Slido, né? Quem já conhece lá, é slido.com, e aí a senha é o 54388. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como acessar. Tá? Então, lá, slido.com. E aí você vai colocar a senha que está ali e entrar, tá? Aí você vai digitar a sua pergunta e enviar, tá? Você pode ser anônima ou você pode se identificar, tá?
Se você colocar anônimo e não der tempo a gente responder, a gente não vai conseguir responder. Se você queira, caso você queira se identificar, a gente não conseguir responder a pergunta aqui, depois a gente pode estar respondendo por e-mail, WhatsApp, algum, algum caminho aí, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição para responder. Renan, quer compartilhar as perguntas aqui? Aí eu vou inativando elas? É aí que tem pergunta. Vamos lá. Você quer que eu jogue na tela aqui, Simone? Eu acho que é melhor, daí a gente vai inativando conforme vai respondendo. Então vamos lá. Poderia usar o componente diretamente para fazer as entradas do GRFM 076 sem ter que importar o arquivo? Fazendo a ciência e baixando. Foi como eu expliquei, né? Então você tem a opção, ele vai constar nota fiscal lá, você vai fazer a ciência, depois clicar no botão Download NFE. Depois que fazer isso, aí você clica no botão Gerar Contagem, ele já vai gerar contagem com o XML sem você ter que importar o XML. Então esse é o processo, tá? Ele não faz o download automático quando você faz a ciência. Então você faz a ciência, depois você faz download, depois você gera a contagem, tá? Separação do ambiente de homologação e produção. Então, o processo, ele respeita o parâmetro da NFE que você usa. Então, se lá no seu se o TP ambiente NFE, se o TP ambiente NFE tiver produção, ele vai consultar em produção. Se tiver homologação, ele vai consultar em homologação. Então, tudo vai da configuração da NFE. Então, os ambientes oficiais, né, normalmente vai estar com produção, tá? Sim, nesse caso do CD Pessoa, caso um certificado para 3 filiais, o parâmetro nas 3 filiais ficará com o código da matriz. Exatamente. Tá? Não que comprou, né? Não é a empresa que comprou, é a empresa dona do certificado. Então, você tem lá 4 empresas, uma é matriz, 3 filiais, e usam o mesmo certificado, então o parâmetro vai ficar com o mesmo código de pessoa, que é o dono do certificado. Tá? Sim, o botão, o checkbox só fica marcado após clicar no botão de vincular na FE. Tá? Quando faz a consulta, a gente não faz automático. Tá? Você tem que clicar no botão, aí ele vai fazer o vínculo. Para quê? Para não ficar penalizando o processo. Né? Você faz a consulta, às vezes você não quer vincular agora, às vezes quer fazer o processo depois. Senão demoraria demais o processo. Consultar na Cefaz, ele fala, faz a vincula, faz ciência, faz isso, o processo vai ficar ali rodando bastante tempo. Então, você consulta e depois você faz o vínculo. Então, tem que clicar no botão sim, tá? A gente colocou ali um progress bar, a gente colocou um status ali mostrando o andamento do processo, uma barrinha ali para mostrar o status do processo, para ficar bem bacana ali e dar um pouco mais de visibilidade de quantas notas fiscais ainda falta para fazer o vínculo, tá? Para gerar a contagem, precisa fazer o download antes, né? O download, ele vai gravar na nossa base já, e quando você for gerar a contagem, a gente verifica se o download que foi realizado foi do completo ou foi do simplificado. Se o que você faz retornou foi o completo, ele já gera a contagem, se foi o simplificado, não vai gerar a contagem, tá? Aí eu peço para vocês tomarem cuidado para não ficar gerando contagem excessiva. Por quê? Porque pense que quando vocês forem começar a fazer, testar, pode ser que venha XML que você já lançou. E se você já lançou, se você gerar a contagem, ele vai gerar a contagem de novo, tá? Aí você podem criar ali um monte de contagem que não vai servir para nada, então tomem cuidado com isso.
Toda vez que faz o processo, você clica em consultar, ele refaz, ele não está trazendo somente o que você constou naquele momento. Aí isso a gente já está corrigindo para poder fazer, tá? Então, você clica em consultar, quando retorna, ele retorna o que trouxe naquele momento, mais o que já existia na base sem ter a ciência, tá? Mas isso a gente já está corrigindo para vir só o que você baixou naquele dia ou naquele período, tá? Se você realizar a manifestação, não existe cancelamento de manifestação, tá? Você está feito. Então, se você fez a ciência, você fez a ciência. Não tem como desfazer a ciência. Se você fez a confirmação, você fez a confirmação. Não tem como desfazer, tá? Então, a Cefaz, ela não tem métodos para isso. Então, fez, está feito. Gostaria de saber se é possível fazer a visualização do DANF se o status estiver como ciência não confirmada. Hoje ainda não tem a possibilidade de você imprimir o DANF, tá? Por quê? Porque para imprimir o DANF nós precisamos do XML completo, né? Porque o DANF precisa do XML completo. Com a ciência, você não tem o XML completo. Então, a gente também está estudando já uma opção lá para quando existir o XML completo para você conseguir imprimir também o DANF. Tá? No futuro vai poder consultar CTE também. Na verdade, pelo que a gente viu da Cefaz, não existe uma forma diferente para CTE e NFE. Então, o processo ele foi desenvolvido e vai trazer CTE caso foi emitido contra o seu CNPJ. Tá? Em quais casos são obrigatórios do processo completo da manifestação? Essa daqui eu não entendi. Então, se o Tiago puder escrever, detalhar um pouco mais. Pergunto porque Acho que ele ocorre de complementou. alguns clientes usarem o processo somente pensando no download. Isso pode gerar algum problema? Bom, varia muito de estado para estado. Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina obriga a você fazer confirmação para notas fiscais que forem superior a R$100 mil. Então, se a nota tem valor superior a R$100 mil, você é obrigado a fazer a confirmação. Se você não fizer, você corre o risco de ser penalizado, tá? Então, se o cliente quer usar só para fazer a ciência e fazer o download, não tem problema. Só que o ideal é que, a partir do momento que seja feita a ciência, depois você faça a confirmação ou a operação de não realizado. Senão o processo ele fica manco. Mas eu desconheço alguma penalidade por isso. Tá? Aí varia muito de estado para estado. A instalação também, para quem é servidor próprio, também deve ser feito pelo GRFM 075. Tá? A Cefaz, ela não estabelece uma quantidade de downloads. É ela que regula isso. Lá no manual, não fala, não estabelece uma quantidade que ela vai permitir. Ela estabelece, quando ela acha, a partir daquele momento que ela não deve mandar mais, ela vai te mandar o simplificado. Ela passa a não mandar mais o completo. Quando você atinge o limite que ela estabelece, nos parâmetros dela, ela para de retornar o completo, ela passa a retornar o simplificado. Por isso que eu falo que é bom, quando o download, usar com mais tranquilidade ali, e porque é obrigação, é lei, que o seu fornecedor deva te enviar o XML, né? Então, ali a Cefaz, ela criou esse método de download para você utilizar quando em exceções ali que o seu fornecedor não te enviou o XML. Aquele componente, então, aquele componente ele vai mostrar por empresa. Então, se você tem 10 empresas, você tem que fazer as consultas nas 10. Então aqui tem a empresa. Então, se eu quero consultar de outra empresa, eu tenho que pegar outra empresa aqui e consultar, e aí vai retornar os dados daquela empresa.
Vitor, esse processo já está liberado nos clientes ou ainda será liberado? Esse processo já encontra-se liberado nos clientes. Nos clientes que já receberam a versão no mês 7, tá? Se você é servidor próprio e não recebeu a versão no mês 7 ainda não está liberado, tá? Mas caso já tenha recebido a versão, já está liberado sim. Se foi feita ciência por outro sistema, será possível fazer o download do XML. Quando você clicar em ciência, o sistema vai tentar transmitir e a Cefaz ela vai retornar que já foi feito ciência. Então, a gente marca daí que já foi feita ciência e deixa você fazer o download. Tá? Acho que isso aqui é a mesma pergunta, né? Se foi feita ciência. Se você começar a usar o ambiente de treino em homologação, ele não vai emitir, não vai mostrar notas fiscais de produção. A não ser que você configure no ambiente de treino para produção. Aí ele vai emitir, ele vai mostrar notas fiscais de produção. O que não é o aconselhável. Tá? Não faça isso. Quando marca a ciência da operação, parece que foi processado, mas não permite. Eu não sei quem respondeu, eu não sei qual é o ambiente, mas a gente estava com um problema que quando você fazia a ciência, e a ciência já havia sido feita por outro sistema, aqui não aparecia que ficava marcado com ciência. Isso já foi resolvido também. Então, a partir do momento que tem a ciência, você pode fazer o download. Não necessariamente quando o processo ele fala que foi feito com sucesso, quer dizer que ele bateu na Cefaz e que não ocorreu erros. Não necessariamente vai acontecer de ter efetuado o processo, porque às vezes a Cefaz não vai de retornar o XML completo e aí quando você clicar para gerar contagem, ele não vai gerar contagem. Se usar para fazer a entrada... Olha, essa resposta eu não sei te falar com certeza, tá? A Cefaz fala para usar com mais cautela, mas não fala nada, a gente não conhece nada que vai ter problema com relação. Então, a gente encontra softwares aí que fica baixando a Deus e o mundo e até hoje parece que não deu problema, tá? Mas pode usar sim, não tem problema. A diferença é que pelo aquele componente você não vai conseguir abrir o GeroFM 076, ele só vai gerar contagem, depois você tem que entrar no GeroFM 076 e finalizar o processo por lá, tá? Mais alguma pergunta? Toda a documentação de configuração, tá? Ela tá lá no TDN, tá? Tem várias documentações lá, acho que são 5 ou 6, ensinando a cada processo, a ciência, a confirmação, a configuração. Então, tá tudo disponível lá no nosso TDN. Então, depois eu vou encaminhar as documentações mais centralizadas para Simone e para Ellen, para ela estar enviando para vocês também. Tá? Tudo que eu comentei com vocês aqui está lá nas documentações, todos os botões, as configurações, para poder fazer. Tá aqui no bate-papo, mas os links do TDN, mas a Simone também reenvia depois. É que você não precisa usar o ambiente de treino para testar o cliente.
você pode testar em produção. É só entrar lá e clicar nos botões. Não tem problema nenhum você fazer isso no ambiente de produção. Você não precisa usar um ambiente de treino para testar isso. Só configura o ambiente de produção e aí você pode começar a usar o processo. Não precisa efetuar testes para isso. É só não fazer manifestação, né? Se é só para olhar se está vindo ou não, dá para usar o ambiente de produção. Nem que faça manifestação. Não tem problema você fazer uma manifestação de confirmação numa nota fiscal que você já lançou. Qual que é o Isso, problema? Não tem numa já problema nenhum. lançada, sim. Tá, entendeu? Eu digo assim, Então, se for para teste, né? Tem que estar com o cliente, saber que já está lá. tá lá. Então, assim, no ambiente de treino, o ideal é que você configure homologação. E aí, em homologação, vai trazer as notas que forem emitidas contra o seu CNPJ em homologação, tá? Se você, por um acaso, configurar um ambiente de treino para trazer as notas CAI de produção, o que vai acontecer? Quando você for para o ambiente de produção, as notas fiscais que já trouxe no processo, que estavam dadas em produção, não irão vir mais no processo lá no ambiente oficial, porque a Cefaz, uma vez que ela te retorna aquela nota que ela te manda, ela não manda nunca mais. Então também tem teste, tem isso daí. Notas fiscais que são emitidas no CNPJ da empresa aparecem no sistema para confirmação do destinatário? Essa eu não entendi. Quem escreveu, se quiser detalhar um pouco mais. Se for notas emitidas pela empresa, acredito que não, né? É contra a empresa, né, Renan? Só contra a empresa, tá? Se for da empresa 1 para a empresa 2, por exemplo, lá na empresa 2 irá aparecer a nota fiscal que foi emitida pela empresa 1. Vamos dizer assim, tá? E aí isso sim vai acontecer. A opção de impressão do DANF a gente está em estudo para ver a possibilidade depois que você faz o download, tá? Provavelmente será colocado lá no GRFM 076 daí, que tem o XML. Mas a gente está estudando essa possibilidade. Sim. Previsão desse ano ainda, tá? Provavelmente ali a gente está trabalhando para sair ali no mês 10. Está disponível essas opções que eu falei ali de filtros por chave, alguns itens ali. Previsão do mês 10 ali já. Não existe justificativa, tá? Quando você faz ciência, você não manda justificativa, você só indica que fez a ciência. Então, a gente grava a manifestação, não existe justificativa no processo. A Cefaz, ela não estabelece um período, de tempo. A gente colocou, se eu não me engano, foram 5 minutos no processo, porque nos testes de homologação aqui, com menos de 5 minutos, chegou a dar consumo indevido. Então, aí a gente estabeleceu esse intervalo de tempo aí, tá? Mas a gente já sabe de pessoas que fazem com menos tempo e não ocorre consumo indevido. Quando você faz o desconhecimento, a gente não grava a justificativa, ela fica salva no sistema, tá? Porque o XML que é enviado a gente grava. Então, ali
o desconhecimento ou na não confirmação, aí a gente grava. Quem perguntou aí pode esclarecer, detalhar um pouco mais? Onde eu posso fazer a consulta das notas fiscais. Quem perguntou, se puder detalhar um pouco mais? Seria as notas que foram vinculadas? Não sei. A consulta do último NSU registrado, o que determina como registrado e o que consta como lançado. Bom, vou voltar um pouco no NSU lá, tá? Quando a Cefaz, ela retorna para a gente, certo? Eu bato, tipo assim, eu vou lá e falo para ela, Cefaz, manda os CNPJs para mim, as XMLs, para mim, que foram emitidos contra o meu CNPJ. Ela me manda um lote. Nesse lote pode vir 5, 10, 15, 50 notas fiscais. No máximo são 50, tá? No mesmo lote. Então, ela me retorna isso. Dentro desse lote, para cada nota fiscal, vem um NSU, certo? Então, dentro desse lote que ela me retorna, eu vou lá e verifico. Qual que é o último NSU dentro desse lote? Qual que é o maior NSU dentro desse lote que ela me retornou? Então, aí eu venho aqui e gravo um sistema. Ó, no último lote que o Conselho da Cefaz, o maior NSU que tinha era o 708. Só que ela também fala para mim, dentro do XML, que ela tem lá o último NSU gerado lá no site da Cefaz é o 708. Então eu gravo as duas informações. Não tem nada a ver com se está lançada ou não está lançada no sistema, tá? É só informação adicional ali para vocês terem uma noção de quantos XMLs, de quantas notas existem lá na Cefaz que você não trouxe ainda. Então vamos supor que o último NSU seja 1 milhão. E aqui o máximo seja 1 milhão e 200 mil. Ou seja, existem 200 mil NSUs que podem ser consumidos pela Cefaz. Só que o NSU, ele não é gerado apenas para as notas fiscais. Então, quando você faz uma ciência, ele gera um NSU diferente para a ciência. Quando você faz uma confirmação, ele gera um NSU para confirmação. Então, você faz, então, como aqui no sistema, ó, por que eu tenho aqui até o 599, mas o último aqui é o 708? Certo? Porque existem NSUs que não estão vinculados à NFE de fato. Estão vinculados a outros processos, como ciência, confirmação, o próprio CTE, o próprio vínculo do CTE lá, o próprio MDFE. Então, esses processos também geram um NSU lá na Cefaz. Tá? Só que isso a gente não traz para cá. Então, por isso que ocorre isso daí. Não sei se respondi a pergunta. Se não respondi, vou comentar ali de novo. Qual é o componente de acesso, notas fiscais vinculadas? Tá? O único componente que tem aqui é esse. Tá? Onde uma fala que já foi lançada ou não. Tá? Então, o único lugar que você pode consultar para verificar se já foi lançado ou não é o FIS-FP 153. Tá? Não tem nenhum outro componente que fala que conste a manifestação feita. Tá? Então, aqui o ideal é que quando você faça, consultou, vincula na FE, depois você pode vir consultar aqui as que não foram lançadas ainda. Ô, Renan, esse que é isso lançada... Aí esse não lançado aqui, que é o que daí realmente vocês devem se preocupar, né?
Esse verificar. lançada é só para reforçar que você já falou. Esse lançada não é a pessoa que tem que consultar e ver que está lançado e marcar, né? Tem um Não, processo ali que ele vai processo. buscar pela chave de acesso. Aí, se Isso. você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no FIS-FM 017, pelo número da nota e verifica. Não tem nenhum filtro daqui que traga a nota. Isso. Você pode consultar pelo FIS-FL 050, que aqui tem a consulta por chave de acesso. Então, aqui mostra que não foi lançada. Você pode pegar a chave de acesso, consultar na Cefaz, verificar se foi contra o seu CNPJ mesmo, e vir aqui e digitar a chave de acesso aqui e consultar se realmente não foi lançado, tá? O processo vincular na FE, ele pega essa chave de acesso, vai no sistema, verifica se tem alguma nota fiscal de entrada emitida com aquela chave de acesso. Aí ele vem aqui e indica se já foi lançado ou não. Encontrou. Que Tá? encontrou, né? Então, Lançada significa que ele encontrou lançada no sistema com a situação emitida. E quando não está marcado, significa que ele não encontrou lançado. Essa primeira pergunta aqui, Simone, se você conseguir apagar ela, já foi respondida. Você consultar os últimos 3 meses e expandir este lote de 50 notas, será exibir todas as notas na tela? Sim, exato. Não vai estar limitado ao lote, tá? Então, se retornar 50, vai mostrar 50. Se retornar 10, vai mostrar 10, tá? Não. Se você clicar em vincular NFE, sair do componente e voltar novamente ainda, se ele marcou que foi lançada, ele vai continuar marcado como lançada, tá? Ele não vai desmarcar, não é só consulta. Ele faz o processo e grava já indicando que foi lançado, tá? Então precisa fazer de novo o processo. Só faz para os novos que realmente aí você consultou e para daí estar verificando e ter certeza que não foi lançado. Mas uma vez feito o processo, ele salva, saiu, entrou, tá da mesma forma que ele fez antes, tá? Se tivesse se marcou, marcou, se não marcou, não marcou. O componente, o FIS-FP 0953 não tem impressão ainda, tá? Caso você cancele, será desmarcado que foi lançado. Pessoal, os últimos 5 minutinhos aí, até às 17 horas. Se alguém tiver mais alguma pergunta. O filtro da tela é pós-consulta, tá? Não é para a Cefaz. A Cefaz não tem intervalo de datas, então são aquelas opções. Ou do último NSU, ou dos últimos 3 meses. São as opções que ela dá. Então, o filtro data de emissão é para depois que você consultou, o sistema trouxe, gravou ali, aí você pode usar o filtro data de emissão para trazer as notas fiscais que já foram consultadas. Ainda a gente vai mudar um pouco o nosso processo de geração nos próximos meses.
de geração de XML, autorização. Então, a gente está estudando, talvez nem seja necessário mais setar o parâmetro de série. Então, tem um roadmap nosso aí para o quarto TRI, começo do primeiro TRI 2021. A gente vai dar uma reestruturada nessa parte de geração e autorização e vamos fazer algumas alterações e deve impactar aí alguns parâmetros, tá? Então, pode ser sim que nem precise mais setar esse parâmetro. Mas se precisar, a gente pode estar vendo sim para já configurar automaticamente. Não, tá? Se não tiver, ele vai dar o erro lá que o CNPJ não está cadastrado, tá? Não abre para cadastrar, tá? Também não tem nenhum roadmap nesse momento para cadastrar fornecedor baseado no XML, né? A gente entende que, teoricamente, quando você já comprou, já fez o processo de compra do fornecedor, remessa e retorno, você já tem isso cadastrado dentro do sistema, né? Até para você fazer pedido de compra, fazer algo desse tipo, já tem que ter o cadastro. Então, hoje também não tem nenhum roadmap para isso. Bom, a gente não tem nenhum parâmetro que envia a ciência automático. A gente tem um parâmetro que faz a confirmação, tá? Uma vez que você setou ele e lançou a nota fiscal e fez a confirmação, tá feito o processo. Se você cancelar a nota, cancelou. Mas na nossa Cefaz não tem como cancelar, então lá tá feito. Aí quando você relançar a nota fiscal, aí o sistema ele já vai verificar que você já fez a confirmação para aquela chave de acesso e não vai fazer de novo, tá? É possível mudar a recusa após a ciência? Não entendi. Detalhar mais. Você pode fazer a ciência depois da confirmação, você pode fazer a ciência e a operação não realizada, tá? Que você não pode fazer a ciência depois fazer o desconhecimento. Opa, né? Como que você desconhece se você fez a ciência dizendo que conhece? Nós tem que tomar cuidado com esses processos. Não sei se era isso a pergunta, mas se não for, vou perguntar novamente aí. Bom, pessoal, provavelmente deve ter ficado algumas dúvidas, tá? Então, caso alguém tenha alguma pergunta, pode estar enviando para o pessoal do CS aí, né? A Simone, a Ellen. A gente vai tentar responder na medida do possível, tá? Edjal, já agradeço aí a presença de todos, né? E usem o componente, testem o componente. E depois também, se puderem, dê o feedback do componente também. Ali para as meninas, né, do CS, quiserem enviar para mim direto, quiser mandar para a Ellen, né? A gente está à disposição aí para conversar sobre o processo, tá? O processo ele vai ficar rodando agora. Então, como eu já disse, já teve alguns clientes piloto utilizando, né? E agora está disponível para todos os clientes usarem. E sim, a tendência dele é agora sofrer alterações, né? Quem já usa lá o FIS-FC 022, a partir da versão, da próxima versão, já vai estar inativo o componente, tá? Já retiramos do menu e já vai estar inativo o componente. Então, agora o que vale é o FIS-FP 153. Tá? Então, obrigado mais uma vez, presente de todos.
e até o nosso próximo webinar. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos vocês, tá? Essa foi mais uma webinar realizada pela equipe de CS com a parceria do PID. Queria agradecer o nosso PO Renan Vidotti pela parceria de sempre. Lembrando, tá, pessoal, que essa webinar está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês no nosso canal do YouTube, que eu estou mandando o link aqui para vocês acessarem. Essa e as outras webinars estão todas sendo publicadas no nosso canal do YouTube. Aí vocês podem se inscrever, deixar um likezinho lá para gente das webinars que vocês estão acompanhando e seguindo, tá? Então, a gente agradece aí a participação de vocês e se vocês puderem colaborar com a gente na pesquisa de satisfação, o link está aqui no chat, eu vou mandar de novo, que a gente vai mandar para vocês junto com o material da webinar que foi apresentado, tá? Muito obrigada, tenham todos um bom dia.